Bispo, me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez, e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Ontem nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé, eu vou continuar passando, indo em frente. Mas aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem, que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas por todo o mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. Eu passei por problemas piores do que ele. E continuo passando. E, no entanto, estou aqui. Então, eu não vou ficar aqui justificando, falando o que não vai resolver nada. Eu não vou ficar olhando para o passado. Morreu, acabou, o que eu posso fazer? Ah, se matou? Problema dele. É problema dele com Deus. Não é comigo. Nós fizemos a nossa parte. Minha consciência está perfeitamente limpa. Porque nós temos dado o melhor para eles. Todo dia nós estamos aqui. E todas as quintas-feiras nós fazemos reuniões, especialmente com eles. Todas as quintas-feiras. E eu, pessoalmente, faço isso há anos. Há anos. Desde o início da igreja. Se foram colocados indevidamente na obra, foram levantados, colocados como pastores, e se já não só pastores, bispos, etc., e caíram e se mataram, o que eu posso fazer? Eu só sei uma coisa. Eu só sei que para você viver a fé inteligente, você tem que passar pelas tribulações. Tem que passar pelos problemas difíceis. Por que você quer saber? O que você quer saber, por exemplo, por que o bispo ou pastor, seja lá o que for, não sei, se suicidou? Por quê? O que vai acrescentar na sua vida? Vai acrescentar na vida de alguém alguma coisa? Não, não vai acrescentar nada. Muito pelo contrário. Vai diminuir. E nós não estamos aqui para pregar suicídio dos outros. A dizer, fulano está morrendo, fulano está assim. Não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para avisar para vocês que se você não tiver uma fé racional, inteligente, uma fé que raciocina, que pensa, então, minha amiga, meu amigo, você estará fadado ao fracasso e ao inferno. Essa é a realidade. Bispo, me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez, e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Minha mãe morreu, acabou. Enterra e acabou. Meu pai morreu, acabou. Meus irmãos morreram, acabou. Enterra e vai embora. Vamos em frente. Não, acabou. Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra. Não vou ficar chorando aqui o leite derramado. Eu vou correr para frente. Eu sou assim. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. A Esté, quando se casou comigo, ela me conhecia. Eu sou assim e acabou. Sim, não. Quem não quiser, paciência. Que vai embora, saia fora. Se você está na Igreja Universal do Reino de Deus e não gosta dessa mensagem, vai embora. Vai para outra igreja, vai para onde você quiser. Agora, não venha encher o saco, não. Desculpa lá a expressão. Não venha encher o saco com um blá, 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 não. Eu sei que esse tipo de manifestação, essa manifestação de fé emotiva, é gente doente, fracassada, covarde. São os covardes da fé, os que negam a fé,
no Senhor Jesus. Jesus, para me salvar, ele deu a vida dele. Ele teve que dar a vida dele, teve que dar a alma dele para me salvar. Então, gente, vocês viram esse vídeo, né? Infelizmente, é o que a gente vê nos dias de hoje. Às vezes, as pessoas, elas saem de suas casas e vai numa congregação buscar força, buscar conforto espiritualmente, buscar consolo. E quando se depara com praticamente um monstro, né? A verdade é essa. Por que um monstro? Porque, gente, se a gente for olhar o que Jesus nos ensinou, que a igreja primitiva pregou, né? A gente vê que está faltando isso dentro da igreja. Esse vídeo aí, ele repercutiu muitos lugares do Brasil e do mundo, né? O acontecimento desse pastor que tirou a própria vida, né? Na Bolívia. E a gente vê o líder, né? Que é o responsável, espiritualmente falando, por esses pastores. Você vê a pessoa dizer assim: eu não tenho absolutamente nada a ver. Morreu, acabou. Agora, não é isso que é pregado dentro da igreja. A igreja prega o que Jesus pregou, ou não é? Mas talvez muitos pregam o que Jesus pregou, mas não vivem o que Jesus viveu. É isso que eu questiono até hoje, no meio de algumas congregações, né? Você viu o que o sujeito falou no vídeo? Morreu, acabou. Meus irmãos morreu, acabou. Minha mãe morreu, acabou. Mas não é isso que eles pregam, né? Eles pregam aquilo que Jesus disse, que aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, viverá. Então não é morreu, acabou. Eu queria que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, comentasse sobre esse vídeo. Por exemplo, no momento que eu digo assim, ó, minha mãe morreu, acabou, meus irmãos morreu, acabou. Eu estou mostrando que eu prego a palavra, mas eu prego para o povo, mas não vi, porque não foi isso que Jesus falou. Jesus disse que aqueles que estão nele, ainda que morra, viverá. Aliás, a Bíblia diz que depois da morte aqui, é que vem a vida. Ou melhor, depois da morte, dessa morte da carne, é que vem a morte verdadeira, que é a morte eterna. Ou então, depois dessa vida, é que vem a vida eterna. Como é que um homem que é líder, fundador de um ministério, ele abre a boca e diz assim, morreu, acabou. Ou seja, ele está entrando em contradição, ele está entrando em um desacordo com a palavra de Deus, né? Jesus disse, quando Lázaro morreu, Jesus disse para Marta e Maria, essa morte não é para o mal, ou não é para a vida eterna, mas é sim para a glória de Deus, ou seja, porque Jesus ia ressuscitar Lázaro. É ou não é? Aí eu pergunto para você, como é que fica os familiares desse pastor que cometeu um suicídio na Bolívia, né? O Lucas de Castro, se eu não me engano, né? E parece que a esposa dele chamava Franciele Menino, sobrenome Menino, né? Só que a questão aqui não é saber nome do pastor, gente. A gente vê que o cara que se diz Jesus morreu por mim, como o bispo Edir Macedo disse, ele diz, morreu, acabou, eu não quero saber. Como assim você não quer saber? Como é que você não quer saber de um colega seu, de um amigo seu de trabalho, ainda mais de um trabalho
de evangelismo, de evangelização. Que negócio é esse? Agora, como é que fica a esposa desse pastor, o pai desse pastor, a mãe desse pastor, os irmãos desse pastor, os familiares, os amigos desse pastor? Como é que vai olhar para um bispo desse? Que isso aí, gente, eu não posso nem chamar de bispo. E dizer assim, poxa vida, é um homem de Deus. Gente, é muito difícil. É ou não é? É muito difícil. O direito de um verdadeiro bispo, de um verdadeiro homem de Deus, espera aí, eu vou cuidar da família. Ele era um colega meu de trabalho, ajudava no ministério, então eu vou dar manutenção, eu vou dar assistência para a família, né? Eu vou ajudar e vou deixar aqui meus sentimentos, meus pêsames. Era isso que um bispo, que se diz ser de Deus, gente. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Santificação vem através do amor. E vice-versa, né? Aí como é que posso acreditar, gente? Acreditar num tamanho absurdo desse? É ou não é? E esse vídeo, ele está repercorrendo o Brasil e o mundo inteiro. Porque aí vai mostrar para você que me assiste agora, que no momento, num dos piores momentos da sua vida, você não pode contar com um caba desse. Você não pode contar com uma pessoa dessa. É ou não é? Não pode. Você não pode contar com uma pessoa dessa, gente. Infelizmente. Infelizmente. Agora, esse dia eu estava pregando como é que a gente identifica um falso profeta ou um profeta de Deus. É ou não é? É quando ele se preocupa com as almas, é quando ele está preocupado com a salvação da pessoa, é quando ele tem um cuidado, um zelo pelas pessoas. Gente, você pode falar de Jesus como for, você pode orar, você pode jejuar, você pode falar em línguas, pode pular no reteté, você pode curar enfermo, você pode expulsar demônios, porque a Bíblia diz que muitos vão chegar até Jesus e dizer, Senhor, comemos, bebemos na tua presença, em teu nome expulsamos demônios. Jesus vai dizer, arreda-te, porque eu não vos conheço. Aliás, a Bíblia diz que Deus conhece todos os corações, sonda a mente, o consciente. E por que ele vai dizer, eu não vos conheço? Arreda-te de mim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É porque Jesus vai dizer isso, que não conhece muitos como seus filhos. Como seus filhos. É complicado, gente. É complicado. Aí tem uns brincalhões, brincalhões da fé, dizendo assim, não, mas esse homem é um homem de Deus. Gente, pelo amor de Deus, vocês não estudam a Bíblia, não? Eu não estou falando, não é você ler Bíblia, você estudar Bíblia, você tem que estudar Bíblia. Não é ler Bíblia. Estudar Bíblia não é ler Bíblia apenas. É estudar, procurar o sentido. Né? É como um paciente chega no hospital e o médico olha para ele e diz, você não tem nada. Mas quando ele faz o exame, começa, se tiver alguma doença, vai começar a aparecer, vai constatar as doenças, porque foi feito exame. Jesus diz, examinai as escrituras, porque nela está a palavra da salvação, da vida eterna. Eu pergunto para você, seja sincero, humilde, meu irmão e minha irmã que me assiste agora. Você vê algo de Deus nesse homem? Responda de coração aberto. Tá bom? Deixo aqui meus pêsames, meus sentimentos para a família do pastor Lucas de Castro, né? E deixo meus sentimentos para a esposa dele, parece que é Franciele, né? Se eu não me engano é Franciele. Não me recordo o nome da esposa do pastor. Que Deus conforte, console. Porque, gente, como é que fica a família desse pastor que subiu numa torre, numa antena, né, lá no país da Bolívia e cometeu suicídio?
Como é que fica a família desse pastor ver uma palavra dessas que o bispo de Macedo terminou de falar? Uma declaração dessa, gente. É uma aberração. É um absurdo. Comente nesse vídeo. Cuidado, porque muitos podem estar sendo enganados dentro de uma igreja que se diz ser de cristão. E, na verdade, não é uma igreja de cristão. Quer saber se uma igreja é cristão? Vê se segue os princípios da sã doutrina. Deus abençoe.